E aí, pessoal, beleza? Vamos agora para E aí, deu norma definitivo aí do Manaus Chess Open. Fiz um primeiro vídeo mais superficial ali, dando uma pincelada, né? Mas agora eu vou de fato entrar no mérito aí do E aí, deu norma, tá bom? Mas antes disso, gostaria de convidar vocês a partir de amanhã, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, vai ter o Sudeste Amador em São José dos Campos, tá? Mais ou menos uma hora e meia aí da capital São Paulo, tá? O torneio tá bem legal. Então, ainda quem não se inscreveu, ainda dá tempo. A gente está com 170 inscritos, tá? É um número bem relevante aí aqui no cenário do estado de São Paulo, tá? E tá vindo gente de outros países, inclusive. Tem gente de outros estados, enfim, vai ser uma festa muito bonita. Então fica aí o convite. E em paralelo ao evento, a gente está tendo curso de arbitragem. Então, quem se identifica aí nessa questão da arbitragem, gosta aí desses assuntos de relação à arbitragem, também pode falar comigo que durante esse final de semana a gente vai estar tendo curso, tá? Lembrando que o curso de arbitragem ele não é voltado só para se transformar em árbitro, né? Mas jogadores de competição gostam, professores, os pais, tá bom? Então fica uma opção aí para vocês se capacitarem, vamos dizer assim, né? Além de ser um curso que ele é... Ai, me fugiu o nome agora. Ele te possibilita trabalhar, né? Então ele é um curso profissionalizante, tá? Então você pode ter uma profissão a mais e de repente fazer um rendimento aí, uma grana extra. Beleza? Vamos agora para o Manaus Chess Open. Então aqui a classificação até a 7ª rodada. A dupla paraguaia sempre aqui nas pontas, né? Mas o evento ainda está muito embromado, vamos dizer assim, tá? Como o foco é a questão da norma, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês quem tem chance ou não, tá? O Matias Pérez, a gente já comentou em outro vídeo, ele teve uma partida de WO, então ele não consegue computar os pontos, tá? Para poder fazer a norma em 9 rodadas. A gente vai ver o Molina e vai ver o Lucas Aguiar, que são os jogadores brasileiros aqui mais na ponta, né? Que tem condições aí, de repente, de uma norma. Beleza? Então, aqui rapidinho, o torneio do Molina, aqui pelo Chess Results. Já está falando que tem uma performance boa, 2.529, uma performance legal. E eu vou mostrar para vocês se ele tem condição sim ou não para a norma de GM, no caso, né? Vamos lá. Eu deixei aqui do Molina. Beleza, está aparecendo aí para vocês, né? Está um pouco pequeno, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Tá, vou dar um zoom meio bruto aqui e depois a gente vai fazer as considerações. Bom, o que eu faço, pessoal? Basicamente, o Molina tem essas 8 partidas, tá? A gente está na 8ª rodada, ele foi emparcerado com o Neuris, tá? Dessas 8, eu não consigo ainda tirar a norma, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo aqui um 9º jogador, tá? E eu escolhi o Matias para ser um candidato aí para ser emparcerado com o Molina. Vocês vão entender por quê, tá? Bom, o Molina, ele jogou já com 3 GMs, então ele cumpriu o requisito. E ele já jogou com 5 title holders. Ele vai jogar, na verdade, com 7, né? Então ele vai superar o mínimo de 5. Em relação às bandeiras, tá? Até o momento ele jogou com 3 atletas de bandeira, tá? E ele precisa jogar com um atleta de bandeira estrangeira, tá? Não pode ser mais brasileiro. E aí por isso que eu coloquei o Matias, tá? O Matias é o jogador melhor ranqueado, se eu não estiver enganado, ou pelo menos está lá na parte de cima da tabela. Então tem chances razoáveis aí deles serem parceirados, tá? E aí, ele sendo emparcerado com o Matias, ele vai cumprir o requisito da bandeira, beleza? Bom, então eu coloquei aqui os 9 atletas, incluindo o Matias, que é uma suposição, e eu fiz um ajuste, tá? É um ajuste do 4.b, alguma coisa assim da regra. Então, o atleta de menor rating eu posso subir até 2.200, tá? Subir aqui o rating, né? Então, ele tem um total de 20 mil pontos. Quando eu faço essa média de rating, ele vai ter uma média de 2.353, tá? Essa média, ela é abaixo do mínimo, tá? O grande mestre ele tem que ter uma média mínima de 2.380.
tá bom? Então, com base na média dos jogadores, o Molina já não tem mais chances matemáticas de conseguir a norma, tá? Ele é claro que ele vai bater vários critérios, né? Que são muito difíceis, ele vai conseguir, porém vai ficar longe a questão da norma. E ainda, em relação a rate performance, que também é uma problemática, né? O Molina tem 5,5. Vamos imaginar num cenário que ele possa fazer 6,5 ou 7,5, né? Ou 7 também. Aí eu fiz aqui com vocês, ó, vamos lá. Se ele... até por efeito de curiosidade, né? Se ele fizer 6 em 9, nesse ritmo que ele tá, ele faz norma de MI, né? Não tem validade para ele, mas é interessante de que ele vai conseguir cumprir os requisitos para a norma de MI, beleza? Se ele fizer 6 pontos, ou seja, se ele empatar a partida agora, ele já faz os 6 pontos e ao ser emparcerado com o Matias, ele tem uma norma de MI, tá? E se ele fizer 7,5 em 9, ou seja, ganhar as últimas 2 partidas, ele faz uma performance de grande mestre, tá? Ele faria uma performance aí com 7,5, tá? Então, vou imaginar num cenário que o Molina faça 7,5, provavelmente esse resultado daria o título do Manaus Chess Open, né, para ele, e ele vai ter cumprido todos os critérios, né? Só vai ficar faltando a questão da média. Para vocês terem uma ideia, ficou faltando cerca de 27 pontos, né? Como são 9 atletas, vou arredondar aqui, 270 pontos, né? Então precisaria que esses atletas aqui que ele enfrentou tivessem 270 pontos a mais. É bastante ponto, né, gente? Vamos imaginar aqui nos jogadores de menor rate, né, 2.000 e pouco, teria que enfrentar esse jogador teria que ter uns 2.200 e esse aqui também uns 2.200, tá? Para poder chegar próximo aí até essa média de 2.380, beleza? Então a torcida estava grande aí para o Molina, mas matematicamente ele já não tem mais chances, beleza? Vamos para o Lucas Aguiar. Separei ele aqui. O Lucas é o próximo aqui, né? Aí, beleza. O Lucas. Bom, o Lucas, ele tem aqui... Ele jogou com 2, 4, 6 title holders, né? Cumpriu o mínimo 5 e já jogou com no mínimo 3 MIs, né? Vamos colocar aqui no Excel mesmo, para ficar mais fácil. Aqui no Excel, vou pintar tudo de preto, fica mais fácil. O que eu fiz aqui com o Lucas? Eu fiz uma simulação seguinte. Ele tem os 8 atletas e eu inseri aqui o Bachmann, que é o melhor jogador estrangeiro, tá? Que ele ainda não enfrentou. Beleza? Então, para MI, o ajuste é 2050. E aí eu fiz um ajuste aqui 2050, inseri o rate do Bachmann, tá? E o Lucas, ele já tem 5,5, então ele pode fazer 6,5 e pode fazer 7,5, né? Também em relação ao intervalo, né? Ele pode também perder todas e fazer 5,5, ficar no 5,5, né? Então ele pode fazer no mínimo 5,5 até no máximo 7,5. Ele tá nesse intervalo aqui de pontos, tá? Como bem dá para notar, né? Ele já tinha jogado com 3 estrangeiros, precisa jogar com um 4º estrangeiro e para ele poder cumprir aqui o requisito. A média é 2,327. Para MI, a média é 2,230. Então tá dentro. E ele precisa fazer 6 pontos em 9, tá? Olha que legal. Com 6 pontos em 9, ele vai cumprir, tá? Agora, a questão mais difícil, ao meu ver, aqui no caso do Lucas, é ele ser emparcerado com o estrangeiro. Essa vai ser a dificuldade que ele vai ter, vamos dizer assim. Porque ele precisa fazer meio ponto em 2, né? Então, se ele empatar com o Iago hoje e perder amanhã, né, só de ser emparcerado com um estrangeiro, no caso do Bachmann, ele já vai fazer a norma. Se ele pegar um estrangeiro com rate menor, a gente precisa calcular um pouquinho aqui como que ficaria. Tá? Mas a princípio, vamos até fazer essa simulação. Depois do Bachmann, deixa eu colocar em ordem inicial aqui. Ele já jogou, depois do Bachmann, quem que é o Neures, né? O Neures ele já enfrentou, né? Se eu não me engano. Ah, ele não enfrentou o Neures também. Tá, vamos imaginar que ele enfrenta o Neures. Né?
na última. O Neures tem 2.488. Vamos colocar o Neures aqui na conta. Vai baixar um pouquinho a média. Se ele jogar com o Neures, aí ele vai ter que fazer 6,5. Vai ter que fazer 6,5. Então, se ele jogar com o Neures, quem mais que tem depois? Tem o Andres, né? Vamos ver se ele jogou com o Andres. Ainda não. Se ele jogar com o Andres, 6,5 também. Então vamos imaginar o seguinte. Ele tem que fazer 6 pontos e cair com o Neures na última, ou tem que fazer 6,5 jogando com outro estrangeiro ali dentro do top 20. Tá? Seria mais ou menos essa situação aí do Lucas Aguiar. Então, boas chances aí para o Lucas, tá? Ele vai ter que contar com ele mesmo, né? Que seria, no caso, empatar uma partida agora, nessa rodada, né? Ou se ele ganha essa partida, ele fica praticamente com a mão na norma, né? Porque daí ele pode ser parcelado com qualquer estrangeiro aqui e poder perder. Ou dependendo, se ele pegar um estrangeiro com rate muito baixo, ele ainda tem a chance de fazer o ponto cheio no estrangeiro. E mesmo com a média mais baixa, ele conseguiu os pontos, tá? Pessoal, antes de eu finalizar aqui, uma coisa importante, até num grupo do WhatsApp o pessoal estava perguntando, mas ele não precisa enfrentar 3 bandeiras, né, e tudo mais. E por que tem essa questão, jogou com muito brasileiro e não sei das quantas, tá? O que acontece pelo regulamento? Tem várias restrições, a gente vai pincelando e vai juntando as informações. O jogador não é que ele precisa jogar com 4 estrangeiros. É porque tem uma regra na FIDE que, para ele fazer a norma, ele não pode jogar com mais de 5 jogadores do seu próprio país no seu país. Vê se vocês entendem a maluquice da coisa. O Lucas Aguiar, ele é brasileiro e ele está jogando um torneio no Brasil, tá? Então, ele precisa cumprir essa questão de, no máximo, 5 jogadores do Brasil, tá? Agora, olha que diferente seria. Imagina que o Lucas está jogando esse mesmo torneio, só que na Bolívia, por exemplo. Aí lá na Bolívia, o Lucas jogou com 6 brasileiros e 3 estrangeiros. Tá beleza? Tá dentro da regra, tá? Ou vamos fazer um caso diferente aqui. Vamos imaginar que eu sou da Bolívia, estou jogando em Manaus, que é um evento dentro do Brasil, e aí o jogador boliviano ele pode jogar com 6 atletas, tá? Brasileiros, isso não seria problema. Tá? Então tem essa questão, assim, uma nuance ali da regra, tá bom? Então aqui, no caso do Lucas, né, por exemplo, ele já teria cumprido aqui o requisito de ter jogado com 3 bandeiras, né, na 5ª rodada, porque ele jogou Brasil, Portugal e Bolívia. Mas ele vai ter que jogar com mais estrangeiras para poder não estourar o requisito obrigatório, que é no máximo 5 brasileiros. Beleza? Então é isso. Tentei dar uma explicada um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada nos outros brasileiros aqui, que estão bem. Queria comentar com vocês, né? Que era, no caso aqui na sequência, o Luigi e o Suan, tá? Luigi Lira e o Suan Lira, né? Vou dar uma pincelada rápida neles também. Cadê aqui? No caso do Luigi, tá? Ele jogou com 2 grandes mestres. Então, em teoria, ele precisaria jogar com um terceiro jogador, tanto o MI quanto o GM, para tentar alguma norma. Porém, ele tem apenas 3 title holders, tá? E é no mínimo 5, então ele não tem mais rodado suficiente para enfrentar title holders, tá? E ele também já enfrentou 6 brasileiros, tá? Não tem mais chances para o Luigi. E o Suan, que está fazendo um super torneio, né? Ganhou agora do Andres, empatou com 2 GMs. Ele, no caso, ele já tem aqui os title holders, então tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele estourou o número de brasileiros, tá? Inclusive vai jogar o Luigi com o Suan, tá? Então também não tem. E eu já falei no outro vídeo, mas reforçando, porque é um jogador que o pessoal está
falando bastante nos grupos, né? O Matias, tá? O Matias teve a infelicidade, né? Ele tá jogando muitas partidas com brasileiros, tá? Muitas partidas com brasileiros. Então ele fez 3-6. Já na rodada de ontem, ele já tinha estourado o número de brasileiros, né? Então até a sexta rodada ele tinha vivo a esperança, né? De norma, porque ele precisaria jogar as últimas 3 rodadas com estrangeiros, né? E os estrangeiros não estão aparecendo para ele, né? Tá fazendo um torneio muito bom, jogou com 5 grandes mestres, tudo mais. O rate performance tá bom, né? Para poder norma. Porém, ele só tá jogando com brasileiro, né? Então ficou difícil para o nosso garoto Matias. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica a torcida agora pro Lucas Aguiar, tá? Se eu não errei alguma coisa aí, o Lucas é o único jogador que tem chances, tá? O único jogador que está vivo aí na disputa. Então vamos acompanhar, vamos torcer um pouquinho aí pro Lucas, tá? E relembrando, ele tem que fazer 6 pontos se ele jogar com o Neures na última, ou fazer 6 com o Bachmann, ou ele tem que fazer 6,5 se ele jogar com outro estrangeiro de rate menor. E se ele pegar um estrangeiro de rate muito baixo, aí provavelmente ele vai ter que fazer 7, 7,5, tá? Então, tem chances reais aí pro Lucas, vamos ficar na torcida, tá? Bom, é isso. Então, finalizando o vídeo aqui. Se vocês estão gostando desse conteúdo aí, comenta, compartilha com os colegas e vamos continuar movimentando, né? Na sequência vai ter outros torneios de norma já agendados aqui no Brasil e eu vou tentar trazer para vocês, fazer algumas contas aí, tá bom? Então, como diria o Rafael, espero não ter zicado. Até a próxima.